Fala galera, vamos lá então para mais um vídeo. Vamos olhar aqui mais uma simulação aqui do PhET. Lembrando que eu vou sempre deixar o link desse site aqui na descrição. Esse site é sensacional, tá, gente? A minha ideia aqui é só mostrar, só a gente interagir com algumas simulações, tá bom? Não estou explicando conteúdo teórico nenhum, estou apenas tentando ver como como mexer, né, nesse simulador. E eu também não mexi, tá, na maioria dessas simulações. Então eu venho aqui de curioso mesmo. Nós já vimos essa parte aqui de introdução às ondas, né? Vou dar uma olhadinha, pensando assim do ponto de vista conceitual, na sequência em que a gente vai estudando o conteúdo, acho que seria interessante agora a gente dar uma olhadinha em ondas em uma corda, tá? Nós já vimos aqui introdução às ondas. Vou dar uma olhadinha na onda em uma corda. Isso aqui pode ser interessante quando você está começando a estudar ondulatória, está ali no primeiro ano, primeira vez que está vendo ondulatória. Em algumas escolas você vai ver isso no segundo ano do ensino médio. Acho que é bem interessante você estudar a partir daqui. Se você está no ensino fundamental e está vendo ondulatória, também é muito bacana, tá? Então, tá aqui, ó, simulador. Tem a opção de manual. Vou colocar aqui do meu lado para não tapar nenhuma parte do menu. Tem extremidade fixa, solta, infinita. A fonte pode ser manual, um oscilador, um pulso. Pode ser lento, normal. Se tem amortecimento ou não e qual é a tensão. Vamos falar um pouquinho de cada um aqui. Acho que tá tranquilo para mim aqui explicar como funciona o simulador. Manual. Então provavelmente você é a fonte da onda nessa corda. Tá? Então você está balançando uma cordinha ali. Beleza, normal. Produzir um pulso. Esse pulso voltou, tá vendo? Olha que interessante. Então vamos colocar aqui no pulso, que eu acho que é bem interessante. Vamos gerar um pulso. Ah, entendi. Aí ele muda as opções aqui embaixo. Tá. Então vamos deixar no manual para a gente dar uma olhadinha nessas opções aqui. Para tentar ser um pouco objetivo, vou deixar você mexer com ele por sua conta e risco, tá? Então eu não vou ficar utilizando aqui os cronômetros, não vou ficar tirando medidas nem nada. Vou falar só de alguns conceitos, tá? Primeiro deles, a tensão. Quanto maior a tensão no fio, que seria quanto você estica o fio, maior vai ser a velocidade com que esse pulso se propaga. Vamos diminuir a tensão para ver o que vai acontecer. Ó, produzir um pulso, está bem mais lento, tá vendo? Bem mais lento. O amortecimento tem a ver com a energia ser absorvida, ou seja, a onda vai diminuindo a sua amplitude com o tempo. Então vamos aumentar o amortecimento. Ela nem chega do outro lado. Vamos diminuir o amortecimento. Então essa onda ela vai bater ali e vai voltar. Legal. Vamos falar das extremidades, tá? A extremidade fixa, quando ela sofre reflexão, ela volta com o que a gente chama de inversão de fase. Ela está indo como crista, ela volta como vale, tá? A extremidade solta é muito difícil você pensar numa aplicação real quando você pensa numa corda. Uma extremidade solta numa corda não faz muito sentido, né? Mas se você conseguir construir uma extremidade solta numa corda, seria isso que você observaria. Tá, então não existe nada com extremidade solta? Existe. Um exemplo disso, imagina que isso aqui é a superfície da água da piscina e tem uma ondinha indo na borda da piscina. A borda da piscina não prende a água ali, tá? Tipo, você não consegue segurar a água. A água, ela pode se mover livremente na borda da piscina. Então, se tiver um vale chegando na borda da piscina, ele vai voltar como vale. Se tiver uma crista indo na borda da piscina, ela vai voltar como crista, tá? Tudo bem? Eu reparei que a câmera fica ao contrário, então eu faço sinais invertidos, né? Vou tentar fazer certo para vocês aqui. Tudo bem? E extremidade infinita? Bom, aí a corda não tem fim, a onda vai embora e não volta nunca mais. Beleza? É isso. Vamos colocar aqui uma extremidade solta. Para quê? Solta para que, se eu produzir um pulso
uma crista, né? Indo até a extremidade, ela volta como crista, beleza? E agora eu vou mostrar que dá pra gente verificar o fenômeno da interferência. Então, vou produzir uma crista e uma outra crista. Quando essas duas cristas se encontram, elas se somam. E só num local, depois cada onda segue seu caminho como se nada acontecesse. Tá? Quando agora uma crista encontra com um vale, elas também se somam. Tá? Vamos olhar aqui nessa extremidade onde está a minha ferramenta. Vai voltar uma crista e vai somar com um vale. Localmente, vai ter um momento em que a crista se sobrepõe ao vale e nesse momento vai ocorrer uma interferência destrutiva. Vamos ver isso com calma? Vamos olhar primeiro na interface da direita, numa interferência, construtiva, tá? Para isso, eu vou colocar essas ondinhas para andar com uma velocidade ainda menor, tá? Então, lento. E vou tentar pausar no momento da interferência, tá? Tá ali, ó. Interferiu. Uma onda somou com a outra. Foi até para cima aqui, né? Opa. Opa. Aí. Onde está minha câmera? E quando essas ondas se sobrepõem, você vê que fica bem maiorzinha a onda. Vamos continuar. Agora eu vou deixar no modo normal. Na hora que estiver chegando perto da outra extremidade, eu vou colocar lento. Você vai ver que aqui vai funcionar como extremidade fixa. A onda refletida vai voltar como vale e elas vão se somar. Tem um momento que praticamente parece que nem tem onda mais, né? Você tinha duas ondonas aqui. E elas praticamente sumiram, tá? Para não estender muito o vídeo, vamos colocar ela aqui no modo normal, infinita, para a gente destruir a onda. Deixa eu tentar colocar ele aqui bem no in. Acho que não precisa. Vamos colocar agora um oscilador, tá? Ele vai ficar produzindo a onda aqui. Agora a gente pode escolher a frequência, a amplitude. Vamos diminuir a frequência. Vamos deixar também sem, como é que fala? Sem amortecimento. E, olha que interessante, se eu colocar uma extremidade fixa, a onda toda hora ela vai ficar voltando, tá vendo? Olha que interessante. E se eu conseguir ajustar de forma adequada, eu consigo fazer uma onda ficar aqui nessa corda, como se ela estivesse sempre parada, né? Isso a gente vai chamar de onda estacionária, tá? Não é exatamente esse o caso, tá? Mas a gente consegue simular uma ondinha parada. E olha que curioso, como não tem amortecimento, cada vez essa onda vibra com maior vigor, tá? Vamos colocar algum amortecimento só para diminuir a amplitude aqui de oscilação. Aí. E se eu aumentar a taxa de tensão, a velocidade da onda, ela... Perdão, se eu diminuir, né, a tensão, a velocidade da onda diminui. Se eu colocar aqui uma extremidade solta, vamos colocar aqui com uma tensão maior, mais baixa, né? Pera, tem uma coisa estranha aqui. Se eu aumentar a tensão, a velocidade aumenta. Vamos tirar isso aqui, vai. A velocidade aumenta. Baixa a tensão, a velocidade diminui. Agora sim. Eu achei meio esquisito, né? A onda ela ficou de um jeito estranho. Beleza, vamos colocar então com uma velocidade menor. Sem nenhum amortecimento, cada vez mais essa onda vai vibrar com um vigor maior. Curioso, né? Ela se destruiu em determinado momento. Eu não fiz nada. Gente, é isso, né? Vou deixar aí para vocês mexerem. Não acho que seja o assunto, o objetivo desse simulador. Você ser capaz de produzir uma onda estacionária, tá? Uma onda que parece ficar parada. Meu objetivo também não é ficar fazendo contas. Vou colocar amortecimento elevado.
Ah, tá bom, gente. Brinquem com esse simulador, é bem da hora.